Olá, se você quer saber quais as perguntas que os crentes não respondem para um ateu, permaneça nesse vídeo até o final, assista tudo, não pule nenhuma parte, porque o vídeo é relevante tanto para ateus quanto para os religiosos. E se você é novo por aqui, eu quero pedir a você que se inscreva agora mesmo, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que lançarmos por aqui. E para os amigos ateus que já são inscritos aqui do canal, meu muito obrigado pela sua preciosa atenção, pelo tempo que você dedica em assistir os nossos vídeos, comentando, compartilhando em suas redes sociais e sempre fortalecendo esse trabalho com um like generoso. Muito obrigado. Bom, dito tudo isso, o assunto é esse que está na capa do vídeo: perguntas que os crentes não respondem. E eu faço uma introdução da seguinte forma, perguntando o seguinte: por que os crentes e religiosos demoram tanto, enrolam tanto para responder a perguntas tão simples de um ateu? Por que será que eles demoram tanto, eles enrolam, eles dão volta ao mundo para chegar com uma resposta que para eles estão matando a pau, mas é um argumento estapafúrdio, um argumento falido, fracassado? Eles demoram demais, usam técnicas circenses, verdadeiros malabaristas, com seus malabarismos, com seus números, com seus argumentos, pensando que vai convencer o ateu. Eu fico pensando, o que falta para esses crentes? Eles não conhecem a Bíblia? Será que eles não têm conhecimento para responder à altura as perguntas e os questionamentos de um ateu? Ou é porque lhes falta a honestidade, a humildade para reconhecer que eles não têm condições de responder? Eu diria o seguinte, meu amigo, essa pergunta eu não sei responder. Eu não sei responder, ela está difícil para mim. Eu vou buscar o meu Deus? Eu, se fosse crente, responderia para um ateu. Eu vou buscar o meu Deus, vou perguntar dele. Porque, afinal de contas, o crente, ele se diz ser o templo do Espírito Santo, morada de Deus, a mente de Cristo, ele diz ter toda a sabedoria, o conhecimento que o Espírito Santo dá a eles. Tem um versículo no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? Em Jesus, é claro. Colossenses 2:3 está se referindo a Jesus, o Senhor dos crentes. Então, eu não sei por que tanta enrolação para os crentes responderem a perguntas simples, as quais nós vamos ver agora. Ora, eles não servem ao Senhor? O texto está dizendo: em quem estão ocultas todos os tesouros. Se você serve a Deus, se você serve a Jesus, você tem a mente de Cristo, você é morada do Espírito, qual é a dificuldade que você tem em responder aos céticos, aos ateus? Você era para envergonhar os ateus, você era para dar um nó nos ateus, era para fazer a mente de um ateu bugar, porque você tem a mais excelente sabedoria, você tem o Espírito Santo, né?
Nós vemos também em Mateus capítulo 10 e verso 20, olha o que nos diz o texto de Mateus 10, 20. Lembrando que nós estamos apenas na introdução do tema perguntas que os crentes não respondem. Olha, Mateus 10, 20 diz o seguinte: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, se você tem o Espírito do Pai, não é para enrolar tanto, é para dar respostas lógicas e óbvias para perguntas pontuais. Os ateus são questionadores, eles têm uma visão crítica, uma visão analítica, eles têm as dúvidas e eles querem esclarecer. Nada mais que isso. Agora, os crentes, os evangélicos religiosos, eles inventam muitas desculpas, eles se utilizam de artifícios teológicos que não têm o menor sentido, e isso fica feio para uma pessoa que se diz serva de Deus, servo de Deus, mente iluminada, né? Uma nova criatura, habitação do Espírito, templo do Espírito. Ora, se você não tem sabedoria, meu amigo, o que está faltando? O texto de Tiago, o texto de Tiago 1,5 diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que o dá, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sem lançar em rosto. Entende? Se você não tem sabedoria para responder um ateu, para calar a boca de um ateu, peça a sabedoria de Deus que ele te dá. Você não serve a Deus? Então, feito essa introdução, eu quero ir para as perguntas que normalmente são feitas. Olha, esse assunto ele é vasto, são centenas de perguntas e questionamentos que um ateu costuma fazer para os religiosos, mas eu separei algumas aqui para o vídeo não ficar muito extenso, para que você possa absorver o máximo. Então a pergunta inicial é a seguinte: é sobre a oração. Por que orar? Por que eu devo orar a um Deus que é onisciente? Por quê? Responda o caro evangélico, você que tem a sabedoria de Deus, por que você deve orar a Deus que é onisciente? Ele conhece todas as coisas, ele sabe de tudo que você está precisando, até mesmo antes que o pensamento se torne palavra na sua língua, ele já sabe que você vai falar. Veja o que está escrito no Salmo 139 e no verso 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Veja, a palavra ainda não chegou na língua do homem e o Senhor já sabe o que ele vai falar. Então por que orar? Por que orar? Aí os crentes vão inventar e usar argumentos e vai para cá e leva para ali, dá a volta ao mundo e se perdem nas suas palavras. Quanto mais o crente tenta explicar o simples, o fácil, ele se complica. Se complica e não explica. Tem um texto em Isaías 65,
Vamos ver o que nos diz Isaías 65, 24. Olha a onisciência do seu Deus. Veja agora, baseado nesse texto de Isaías 65, 24, se há alguma necessidade de você orar. O texto diz: e será que, antes que clamem, eu responderei? Antes que alguém ore, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E aí, Jesus completa com um texto em Mateus, capítulo 18, e verso 20, ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então não há necessidade de orar, mas os crentes têm muitos argumentos. E esses textos, eles contradizem a própria Bíblia, que o tempo todo está mandando orar. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, orai, pedi, clamai, invocai, buscai ao Senhor. A Bíblia é realmente uma coxa de retalho. É uma coxa de retalhos. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela diz outra. Uma hora ela diz uma coisa, outra hora ela diz. Aí confunde a cabeça do próprio crente. Coitado. E ele acaba se embaralhando todo, se embananando todo e não consegue responder à altura os questionamentos de um ateu. Não consegue. E nessas horas, em matéria de argumentos, o crente pode ser o mais analfabeto possível. O crente pode não ter escolaridade alguma, não saber ler, não saber escrever, mas em matéria de argumentações para defender, para inocentar o seu Deus, para justificar os buracos, os vácuos que a Bíblia deixa, ele se torna um ótimo advogado. Mas nada é verdade. Nada é verdade. É apenas argumentos. Provas que é bom, nada. Isso que é o problema do crente. Esse é o maior problema do crente, que ele fala muito e prova nada. Ele fala muito e prova nada, né? Não prova nada, ele não prova nada. Fala muito, fala, mas não prova nada. A segunda pergunta que um ateu faz a um crente normalmente, e ele se embaraça todo, é: por que o mal acontece a pessoas boas? Por quê? Por que será que o mal acontece a pessoas boas, a pessoas honestas, a inocentes, vamos dizer assim, como crianças? Uma criança recém-nascida, ela não tem culpa nenhuma. Ela não tem por que ser castigada. Ela não fez nada, sequer ela pediu para vir ao mundo. Então, por que Deus permite que uma criança, um recém-nascido, já nasça com doenças que nem a medicina, com toda evolução, não consegue curar? Por quê? O crente não consegue responder isso aí de uma forma convincente. Não consegue. Deus, ele é onisciente. Já vimos isso, que ele é onisciente. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele vê tudo previamente. Ele não precisa de que ninguém lhe fale nada. Ele não precisa de que ninguém lhe dê nenhuma informação sobre nada. Então eu quero ler alguns versículos ainda do Salmo 139, a partir do verso 13. Olha o que diz: pois tu formaste o meu interior. Olha aí, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe.
graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Olha, é Deus quem forma o embrião no útero materno. É Ele estar ali desde o momento em que o esperma, que o pai ejacula, que o homem ejacula na vagina da mulher, né? Entra na cavidade da vagina e vai em busca de um óvulo para fecundá-lo. Tudo isso, de acordo com o Salmo 139, Deus está vendo. E aí diz o seguinte: os meus ossos, Salmo 139, 15 agora, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, se Deus, Ele acompanha, Ele assiste todo o processo de fecundação, de gestação, de desenvolvimento do embrião, desde o óvulo, né? Depois se torna embrião, desenvolve o feto, a criança, e vai até o nascimento, até os últimos dias desse ser humano. Por que que Ele permite uma criança vir ao mundo com sérias deficiências? Síndrome de Down, muitas vezes grudada a outra criança com siameses, faltando uma parte do corpo, cego, surdo, mudo, faltando uma parte do corpo. Por que será que Deus permite? Fora as catástrofes, fora os eventos naturais que acontecem, que vitimizam pessoas que, coitada, não tem como se proteger, não tem como se escapar das tragédias. Questões que são fatalidades que acontecem. O mal que é planejado, que é executado pelo próprio homem, há pessoas tão sinceras, dedicadas, pais de famílias, pessoas que não têm nenhuma culpa. Por que que esses males acontecem a essas pessoas? Pergunte ao crente e veja o que ele vai responder. É complicado. O crente dar volta ao mundo todo, como eu disse ainda agora, e se embaraça nas suas próprias palavras, infelizmente. Isso porque ele tem o Espírito Santo, ele é morada de Deus, ele é o templo do Espírito, ele tem a mente de Cristo, é Cristo quem vive nele. Colossenses 2:3 diz que nele está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Em Jesus. E se Jesus está morando no crente, logo subentende-se que o crente tem também acesso a todas as informações, a todo o conhecimento, não precisa de mais nada. Nenhum crente, nenhum ateu, vamos dizer assim, nenhum ateu vai conseguir pôr uma saia justa no crente, porque o crente tem a mente de Cristo, o crente tem muita sabedoria, mas quando você faz esses questionamentos para ele, ele se perde. E olha que nós estamos aqui apenas com 2 ou 3 perguntas. Existem centenas de perguntas que normalmente um crente faz para um ateu, que deixa ele totalmente enrolado. Buga a mente dele, ele fica completamente transtornado. Ele ataca lá a síndrome esquizofrênica nele, ele fica maluco. É arriscado até em tentar contra a vida de um ateu. Maluquice isso, né? Bom, e para finalizar o vídeo de hoje, eu vou trazer aqui a última pergunta, que é também bastante embaraçosa. Mas antes disso, quero te pedir, deixa o like se estiver gostando do assunto do vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, aciona o sininho das notificações. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se Jesus morreu
por mim, por que ainda existem ameaças do inferno? Se Jesus morreu pelos meus pecados, morreu para me perdoar, para me salvar, para me livrar da condenação, por que então que ainda existem ameaças do inferno? Por que será? Imagine que um pai de família tem um filho. Esse filho tem uma dívida ali no comércio da esquina e o proprietário do comércio manda avisar ao pai do menino que vai matá-lo se ele não pagar a dívida dele lá no comércio. O pai, preocupado, corre lá no comércio e paga a dívida do filho, para que o filho não perca sua vida por uma conta banal. Mas é direito do comerciante exigir, cobrar, requerer os valores. E o pai paga a dívida. Então, é justo que o comerciante ainda o ameace de morte, ou mesmo venha matá-lo após o seu pai pagar a dívida dele lá? Você acha justo? É justo isso? O pai não pagou a dívida do filho? Então por quê? Por que que o comerciante vai matá-lo? Não é justo. Não é justo. Então, é assim, se Jesus me perdoou, por quê que ainda há ameaças de inferno? O crente chega e diz: olha, ateu, se converte, abandone a sua revolta, você é um crente revoltado, você não é nem ateu, você é um crente revoltado, decepcionado, frustrado, volte para os braços do Pai, porque senão você vai para o inferno. Meu amigo, uma coisa eu tenho para dizer para você. Olha, eu não tenho nenhuma prova documental ou arqueológica de que Jesus morreu por mim. Eu não tenho nenhuma prova. Segundo, que nem existir eu ainda existia. Eu não estava lá. Não estava lá para presenciar ele morrendo por mim. Depois, eu não tenho culpa nenhuma, eu não fiz nada que levasse a ele à morte, como pena para perdoar as minhas dívidas. Não, eu não fiz nada. Então, eu estou pouco me lixando pela morte dele. Morreu de otário, morreu de leso, que eu não mandei, eu não mandaria ninguém morrer no meu lugar para pagar as minhas dívidas. Ele morreu de otário, morreu de leso, porque eu não mandei e não tem prova nenhuma. Logo, eu não sou obrigado a acreditar nele. Não sou obrigado a acreditar nessa lambança que esse personagem mitológico fez e que é propagada pelos crentes mundo afora. Se fosse eu, hoje, como um crente, teria vergonha. Assistindo um vídeo desse, um conteúdo riquíssimo desse, eu teria vergonha de ser um crente, de continuar sendo um crente, sem provas, sem documentos, falando de uma pessoa que nunca existiu sequer e que nunca eu tive nenhum contato com ele, nunca ouvi a sua voz, nunca lhe vi, nunca toquei nele. Só confiando nesse livro mágico, esse livro mágico, é muita enganação, é muita ilusão. Então eu espero que esse vídeo tenha servido para você, para esclarecer algumas coisas. Espero que ele tenha sido relevante. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, apoie o canal e aguarde os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.